Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. O pastor já tem algumas perguntas aqui. Quem está falando é o TG. Hoje é dia 19 de junho de 2013, são 18 horas e 10 minutos, 12 minutos. Primeiramente, pedir desculpas pelo atraso aí. Eu ia começar um pouco mais cedo, mas bem na hora que eu fui iniciar, chamei o programa aqui para iniciar a transmissão, meu computador travou, tive que reiniciar, peço desculpas. Segundo, para falar que eu comecei um pouco mais tarde, porque estava tendo jogo, não tinha tanta gente na sala assim, então eu estou começando um pouco atrasado. Se alguém estiver ouvindo, puder me dar aí um ok aí da situação, eu agradeço, se o som está em ordem, se o vídeo está em ordem. Eu agradeço, valeu, pastor, obrigado. Se o gráfico estiver pequeno, já aquele velho truque de dar um zoom aí no navegador de vocês, ou entrar diretamente pelo site do Livestream, que daí dá para fazer, dá para usar o recurso de tela cheia. Primeiramente, vamos fazer um chat mais parecido com o que eu fiz a semana passada. A gente pode falar dos pontos positivos e pontos negativos, se bem que hoje só teve ponto negativo. O único ponto positivo que tivemos foi a jogada do Neymar ali nos 47 do segundo tempo. Acho que foi a única coisa de boa que teve hoje aí para quem estava acompanhando. O mercado pesando muito, né, perdendo vários suportes aí, perdendo zonas de preço onde entraria força compradora. A desculpa de hoje foi o discurso do Bernanke lá, que falou que pode tirar os incentivos até antes do final do ano, etc, etc, mas provavelmente dá essa chacoalhada hoje. Eu particularmente achei que teve alguma reação exagerada, mas no geral o mercado está podre, como diria o Baster, né? Assim, não se segura, não tem força compradora, os estrangeiros, o investidor estrangeiro cada vez mais tirando dinheiro da bolsa brasileira, e assim fica realmente difícil ter alguma recuperação. Então, fazer pastor, só para seguir aquela rotina que a gente já segue normalmente, vou falar um pouco do Ibovespa, se alguém quiser que eu comente aí o Dow Jones, o SP, por favor, me fala. Também lembrando que o Collor não fez o fechamento de hoje, então a gente pode dar aí um caráter um pouco mais técnico aí, se alguém quiser que fale um pouquinho mais sobre análise técnica, mas só a título de curioso mesmo, só porque não teve o chat de fechamento aí do Collor. De qualquer maneira, era o comentário que eu tinha para fazer. Eu dei uma olhada ontem no mercado meio no geral e vi que algumas das estratégias aí, uma das estratégias que a gente usa, que é de retorno à média, também, lógico, tem suas falhas. Eu vou mostrar aqui um ou dois papéis no qual a estratégia teria falhado, mas no sentido de também reforçando a importância de stop se você está trabalhando contra a tendência do mercado no geral, salvo uma ou outra alguma outra ação, algum outro ativo específico. A tendência no mercado geral é de baixa, já vem algum tempo em baixa, praticamente desde o começo do ano, algumas já reforçaram essa baixa, e o Ibovespa agora chega num momento meio decisivo aí, que é aquela zona dos 47 mil pontos, 47.500 que eu tinha comentado a semana passada. Então a gente vai dar uma olhada nisso, vai comentar, fazer o comentário quando a estratégia não funciona, que isso é comum também, e pode passar para algum comentário aí dos amigos, ou alguma pergunta dos amigos. Aproveitando para convidar, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, algum desabafo para fazer, pode falar. Eu acho que é nessa hora que a gente pode ser de alguma ajuda. E para quem não pôde, né, como o Collor não fez o fechamento, para quem não quiser tirar alguma dúvida em relação à análise técnica ou algo parecido com análise técnica, aí eu posso tentar ajudar também, só para não ficar naquele sentido de ficar com a falta das análises do Collor, lembrando que eu só falo de estratégia aqui, eu não comento papéis, etc. A gente comenta mais uma coisa mais de estratégia mesmo. Então vamos, sem mais delongas, eu vou deixar o gráfico aqui mais no fundo, para não ocupar muito a internet de vocês. E agora a gente vai começar o comentário propriamente dito. Por favor, sintam-se todos bem-vindos e à vontade.
O Ibovespa, depois de perder aquela zona dos 52 mil pontos que eu havia comentado também nos outros chats, eu falo eu havia porque só não é para falar que eu sei de tudo nem nada, simplesmente para quem quiser procurar os vídeos no YouTube, assim, dos comentários anteriores, a gente fez esse comentário, chamou atenção para esse fato que entra dentro das nossas estratégias aí de rompimento. No dia 6 de junho, ele fez esse candle de indefinição em cima da banda de Bollinger aqui, onde poderia ter tido algum tipo de retorno à média ou algum tipo de reação no mercado para continuar dentro desse canal que já vinha desde março aí. O Ibovespa perdeu a mínima desse candle, que seria um candle de reversão aí em cima de um suporte, perfurando a banda de Bollinger, etc. Tínhamos comentado da volatilidade, né, do estreitamento das bandas de Bollinger, que podia ter algum movimento mais forte, mas como já era o terceiro ou a quarta tentativa de romper a resistência lá dos 56.500 pontos, 57 mil pontos, o Ibovespa cansou e veio abaixo com força, como diz os soteropolitanos, desde o dia 28 de maio, caiu dos 56 mil pontos para 47 mil pontos, basicamente 9 mil pontos em 20 dias, mais ou menos. Então, é um movimento mais forte mesmo. Agora já se encontra numa zona de suporte, vou dar só aquela que a gente já tinha comentado, que é essa zona aqui o fundo lá de 2011, só para vocês terem uma ideia, que é por aqui, né? O fundo de 2011 é 47.790 pontos, né? 47 mil, vamos arredondar 47.800 pontos e, curiosamente, exatamente onde o Bovespa se encontra agora, né? O fechamento foi 49.460, é isso? Não, acho que está errado, peraí. Deixa eu, vamos olhar de perto, né? 47.893 pontos, que é exatamente onde o Ibovespa se encontra. Se a gente olhar bem, já temos alguns dias de baixa, né? E pelo menos nesse candle aqui, eu ainda estava acreditando que seria quase um clímax de venda, porque tinha sido um candle com volume um pouco acima da média, deu uma congestionadinha de alguns dias, perdeu essa congestão. Se não tivesse tido essa congestão aqui e tivesse feito o candle que fez hoje, eu apostaria num clímax de venda mesmo e poderia reverter a partir daí. Mas hoje a gente teve praticamente um rompimento, né, de uma congestãozinha, ou perdeu o fundo anterior que havia sido feito na primeira perna de baixa aí, lá nos 49.100 pontos, 49.200 pontos, né, 180, e ontem testou e hoje perdeu de vez. Agora, essa aqui é uma zona de suporte forte, né, esses 47.800, 47.700 aqui. Eu, se fosse fazer uma aposta puro achismo, né, poderíamos ter amanhã, aproveitando que amanhã é quinta-feira, dia de contratendência, etc., a gente possa ter alguma reação aí para corrigir um certo exagero de hoje, o pessoal vai digerir a notícia do Fed hoje, e talvez a gente tenha um candle de reversão, de definição, ou quem sabe até uma boa alta amanhã, não dá para saber. Mas, de uma maneira geral, o mercado está bem ruim, o lucro das empresas tem caído, apesar de percentualmente as empresas estarem mais eficientes, mas não estão conseguindo reverter em lucro. E fora isso, ainda a grande saída de investidores da Bolsa, seja pelo aumento dos juros, acaba tendo uma migração mais para a renda fixa, né, para quem trabalha o balanceamento, e o mercado americano também lá perto dos topos e a gente bem longe dos topos, né? Então, o que pode acontecer? Essa perda dos 47 mil pontos seria muito negativa para o Ibovespa, mas muito negativa. Eu vou ter que colocar, já vou até colocar mais dados aqui, porque eu sei que não vai chegar lá. De qualquer maneira, o que eu imagino, né, o que eu vejo, é a perda desses 47 mil pontos para o Ibovespa. Vamos voltar aqui. Oh, meu Deus, oh, tristeza. É incrível o quanto que eu apanho desse chart. Eu sou muito burro. Mas enfim, vamos assim mesmo, vai.
a perda desses 47 mil pontos no Ibovespa, olha para onde a gente tem potencial para cair, né? Essa zona dos 47, 48 já tem alguns fundinhos aqui, né? Tem vários toques nessa zona. A perda dessa zona de suporte, de preços, né, poderia trazer o Ibovespa primeiro para esse topo aqui, que é lá de 2009, no começo de 2009, de janeiro e fevereiro de 2009, lá nos 42.700 pontos. Então, essa seria o primeiro ponto gráfico ou ponto de suporte e resistência no Ibovespa. Ou seja, seria mais 5 mil pontos de queda aí, né? Ou seja, 5 mil pontos em 47 é mais 10% de queda no índice como geral. Então, ou o Ibovespa começa a pensar em reagir a partir daí, teríamos uma simetria bem atravancada, né? Bem truncada aqui ao longo do tempo, mas aí seria um suporte assim do tipo, se é para reverter, é bom começar a pensar a partir daí. Eu olhei os gráficos semanais, estão bem feios, a maioria das ações dos gráficos semanais, e eu sugiro aos amigos, para quem tiver alguma dúvida, olhem os gráficos dos índices, que é o índice de elétrica, o índice de telefonia, o índice financeiro, governança corporativa, sustentabilidade. Olha o gráfico dos índices, estão todos horrorosos, horrorosos. Para quem trabalha na compra. Para quem trabalha na venda, já teria vendido e nesses pontos agora já poderia estar pensando em fazer algum tipo de realização parcial, visto que, colocar aqui, né, que é melhor esse, visto que os índices estão em uma zona de suporte importante e poderia trabalhar uma nova venda no rompimento dessa zona de suporte em alguns ativos bem esticados para baixo, setor de construção bem esticado para baixo, as empresas do AI que nem se fala, mas a gente pode dar uma olhada especificamente. Então, acho que o que tinha para falar do Ibovespa, a volatilidade do Ibovespa há muito tempo não atinge esses patamares, volatilidade do Ibovespa em torno de 24%, 25%, o normal aí é ficar aproximadamente nos 20%, trabalhar abaixo dos 20%, como um índice, né? Um índice ponderado tende a volatilidade ser baixa, e ela já está em 25%. Há algum tempo o Ibovespa não atinge esse patamar de 25% ou trabalha acima dos 25%. Além disso, a gente já tem aqui a distância da média em torno de 10%, 9 e pouco, né, a conta que eu fiz, de 47.800 para 52.700, né, vamos arredondar praticamente 5 mil pontos, né, se fosse 5 mil pontos é um pouco abaixo de 10%, é muito difícil o Ibovespa trabalhar com essa distância da média de 21. Se a gente olhar aqui atrás, né, lá no fundo de 2011, também estava mais ou menos nesse patamar aqui. Chegamos até um pouco mais, o Ibovespa chegou até um pouco mais do que isso na mínima do dia. No dia, deixa eu ver aqui, foi 8% de queda. Quando eu falei a mínima foi 47.793,5, fechou 48.600, ou seja, já teve uma reação no intradia. Então, essa é uma zona de suporte, então é possível, seria bom o Ibovespa fazer algum sinal de reversão amanhã. O ABV não está confirmando a perda do fundo ainda, se bem que esse ABV seria desse fundo aqui, ele não confirmou a perda, mas em preço já perdeu, mostra como está saindo o dinheiro do Ibovespa nesses últimos tempos, né, desde o topo aí de 2012, lá nos 70 mil pontos, né, fizemos alguns topos intermediários, e fora isso, se a gente olhar a simetria, já era para o Ibovespa ter revertido, né? Se a gente olhar qualquer das simetrias que a gente olhar aqui, já era para o Ibovespa ter revertido. Mas o que pode estar acontecendo, ele cumprir esse topo duplo aqui, que é de aproximadamente 8 mil pontos, né? Então, 8 mil pontos, 47 seria o objetivo, né? Que seria esse topo duplo aqui, que a gente está vendo no desenho geral. Então, por tudo isso, por estar num suporte forte, por ser o objetivo desse topo duplo intermediário aqui, do Ibovespa, tudo apontando para o objetivo nos 47 mil pontos, que é onde ele está agora, aproximadamente, 47 uns quebrados. Então, é bom ficar
já passou da hora de vender, pelo menos nessa primeira perna. É possível a gente ter algum repique aí. As médias já estão alinhadas, como a gente vê, né? As bandas estão bem abertas, então é possível que a gente tenha um repique, pelo menos intraday, e o objetivo desse repique seria lá nos 52 mil pontos, que é o fundo perdido, que era uma zona de suporte perdida, e a média de 21 se aproximando aqui. Então, qualquer retorno à média aí do Ibovespa teria como objetivo nos 52 mil pontos, mesmo que fique congestionado o tempo. Então, o que eu estou falando é, caso tenha um repique no Ibovespa, esse repique poderia levar o índice lá para os 52 mil pontos, 52.500 pontos. Essa é o que eu estou vendo do Ibovespa. A perda dos 47 tem tudo para levar o Ibovespa lá para os 42, no mínimo, né? E os pessimistas, né, e os que trabalham mais com análise técnica mais pura, vendo já o fundo dos 30 mil pontos, 29, alguma coisa aí como algo possível, né? Sempre lembrando que o mercado pode fazer tudo e pode não fazer nada. O que a gente faz com o mercado é o que importa. Então, sem mais, né, acho que já falei bastante do Ibovespa, quase 10 minutos falando do Ibovespa. Eu vou colocar aqui o gráfico da Petro, né, que também é outra que já deu bastante sinal de venda e de saída de posições compradas, pelo menos. Só diminuir aqui. Né? A gente viu a acumulação da Petro desde o dia 24 já descendente e bem descendente. Está saindo dinheiro e está saindo com volume, salvo a maioria dos dias está sendo com movimentação acima da média. A perda ali dos 19,40, como a gente tinha comentado, que era uma zona de topos e fundos, de concentração de topos e fundos, acelerou a queda. Tivemos aqui a perda praticamente em gap, fechou o gap, mas acabou vindo para baixo, deu uma congestionada para pensar e de novo perdeu os 18, que era outra zona que a gente tinha comentado como uma zona de possível suporte também, com topos e fundos anteriores aí. E hoje fez um movimento um pouco mais forte, fechando com 3,5 de média, uma distância da média de 19,20 para 17,20 de R$2, né? Então já está praticamente mais de 10% afastado da média, e hoje fechou a banda de Bollinger aqui está quanto? Só para 18,38 para 18,20. Então fechou 1% fora da banda de Bollinger. Ainda não é aquele afastamento ideal que a gente gosta para fazer a estratégia de retorno à média, mas a distância média da média de 21 já começa a dar algum sinal de que isso pode estar próximo. Como objetivo, né, depois da perda de todos os suportes intermediários aí, como objetivo lá na zona dos 16,50, não está tão longe assim, mas queira ou não, de 17,20 para 16,50 já são mais 70 centavos em 17, 70 centavos em 17, já é próximo aí de 4,5%, então esse seria o objetivo da Petro aí, testar novamente o fundo lá dos R$16,52. Lembrando que a gente sempre espera algum tipo de reação, por enquanto não tem nenhum sinal. O primeiro sinal dado é a distância da média e um candle longo fechando próximo da mínima com um volume acima da média. Esse é o primeiro sinal. Para quem gosta de emoções fortes, poderia ter comprado 1/3 de uma eventual posição de retorno à média já nesses preços, lembrando que aí praticamente não tem stop, só teria um stop gráfico ou colocar a volatilidade abaixo da mínima ou a extensão do candle abaixo da mínima, aí seria o único stop possível aí, né, nesse tipo de estratégia. Caso amanhã feche dentro da banda de Bollinger, dá um sinal melhorzinho, faça um candle em definição aqui, esperar romper a máxima do candle, buscando o retorno à média, que atualmente está lá nos 19,20, uma relação de custo-benefício muito boa, mas aqui tem essa zona mais congestionada lá nos 18,70 para começar, mas também já dá um tradezinho contra a tendência, lembrando que é contra a tendência, praticamente a média de 21 está cruzando a média de 50 agora, e daí a Petro entraria efetivamente numa tendência de baixa de um prazo um pouco mais longo. Até ontem, a maioria dos gráficos semanais, dessas principais aí que eu dei uma olhada, estavam fazendo uma perna de queda e um candle em definição, né? Fazendo praticamente esse setup que a gente usa aqui de retorno à média, estava fazendo no semanal. Vamos esperar na sexta-feira como é que fecha a semana para a gente ter uma opinião melhor sobre o assunto. Né? Mas lembrando que a gente sempre trabalha
reagindo ao mercado, a gente não adivinha o que vai acontecer, até onde vai, a gente espera dar um sinal de reversão. Próxima, Vale 5, né? Só porque é uma que todo mundo tem curiosidade. A Vale não está tão feia quanto o resto, mas também já se encontra em tendência de baixa, as 3 médias alinhadas, e agora a média de 5 se aproximando da média de 21, próximo de uma linha, de uma LTB aqui, de uma linha de tendência de baixa, né? Para quem gosta. Então também momentos importantes aí da Vale. Deixa eu só aumentar aqui para dar uma numa linha de tendência de curto prazo, já perdeu um fundo, fez pullback, congestionou, perdeu de novo, mas ainda não perdeu o último fundo lá nos 27 e 27,05. A perda desse 27,05 significaria a continuação da tendência de baixa da Petra, da Vale, desculpa, que já vem fazendo, pelo menos desde o começo de maio, né, a partir de meio de maio, fazendo topos e fundos descendentes aí na tendência de curto prazo. Numa tendência de um prazo um pouco maior, também desde o começo do ano, topos e fundos descendentes, 3 médias alinhadas. Então as principais aí, as commodities, bem em baixa devido às incertezas com a continuidade do crescimento da China, mas isso daí é tudo papo de jornalista, não tem papo de economista, desculpa. Então não tem muito a ver com a gente aqui, o que a gente está fazendo é analisar a estratégia usando gráficos. Né? O sinal negativo, caso a Vale perca a mínima de hoje, amanhã perca significa um fechamento abaixo da mínima de hoje, indica um novo teste confirmando com a perda da mínima de ontem, vai para ser mais criterioso, indicaria um novo teste lá no fundo dos R$27 aproximadamente. A perda dos 27 para a Vale seria bem negativa, como já foi a perda lá dos R$30 também. Só teríamos uma simetria, só teríamos um suporte de muito longo prazo. E eu não sei se o pessoal está com tanta memória de longo prazo assim, a ponto de ver que onde que seria o próximo suporte lá para trás, lá em 2008, para saber quanto que a Vale chegou. Eu lembro que na crise de 2008 a Vale chegou, descontado aí os dividendos, deve estar em torno dos R$15, enfim. Depois eu posso dar uma olhada nisso. Mas as principais ações do índice não estão muito bonitas mesmo, não. Agora, só para seguir aí nas que... o Marcão falando boa tarde, boa noite, né, Marcão? Hoje já tá boa noite já. Como é que estão as coisas aí, beleza? Poderia comentar a Ambev, lógico que podemos comentar a Ambev. Só, como o pastor chegou primeiro, eu já vou só seguir a ordem aí, senão eu me perco também. A Vale eu já falei, né, pastor? Acho que tá bom, deu para entender aí mais ou menos qual que é a situação. Então vamos já seguindo na lista do pastor, CEMIG e Lame. As elétricas não tão feias como estavam anteriormente, mas como o mercado no geral está feio. Essa daqui é a CEMIG. Depois de um candle totalmente fora da banda de Bollinger, rolou uma congestão, fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, ou trabalha vendido, ou encerra a posição a partir lá desde os 22,90, só para se ter uma ideia. Está atualmente 20,23, fechou hoje 20,23. Então, já seria 10% a mais de papel que dá para você comprar, caso você goste da CEMIG. Já seria mais 10% que você poderia comprar, caso tivesse encerrado uma posição comprada lá em cima nos sinais. Tivesse trabalhado vendido, já teria feito um trade de 3, 4 dias aqui, com objetivo na média de 21, e depois, com a perda da média de 21, abrindo uma nova venda em busca da banda inferior de Bollinger. Agora, congestiona, como eu, pelo menos, gosto de enxergar o mercado, eu adoro uma congestãozinha porque me dá limites. Rompeu para cima, a gente compra, rompeu para baixo, vende ou estopa, dependendo de que lado você gosta. Aspecto negativo, ela vinha numa tendência de alta aqui, depois daquele monte de notícia ruim, né? Ela fez um canalzinho de leve de alta, perdeu em gap, ameaçou canalzinho de novo, chegou a romper uma zona de resistência aqui nos 21,83. Eu comentei há muito tempo atrás que ela poderia vir fechar o gap, ela fechou o gap lá nos 22,70, 22,80 e voltou a cair com força. Aparentemente achou um fundo no dia 12, no dia dos namorados, exatamente na semana passada, do chat, em 19,55. Atentos para a perda desse patamar, se bem que
toda esse zigue-zague levemente para cima pode indicar algum tipo de distribuição também nos preços da CEMIG, visto que a acumulação e distribuição está descendente já há algum tempo, existe um desinteresse para as elétricas, que eram grandes pagadoras de dividendo, eram um porto seguro do Ibovespa, normalmente elas que subiam antes, depois de uma forte queda, mas deixou de ser um setor interessante por conta das mudanças aí no setor, na regulação do setor feita pelo governo. Suportes da CEMIG em 19,60, depois em 18,60 e depois lá nos 17,20 e o último dos moicanos em 16,20, mais ou menos, 16,15, que é aqui embaixo. Mas aqui eu olhando pelo desenho, só a perda dos 19,60, 19,55 já seria bem negativo, traria os preços lá para 18. Então seria quase 10% de diferença, já valeria a pena estopar posições compradas ou trabalhar vendido. Outra coisa que pode acontecer aqui é ter uma congestão, algum repique, e a hora que a média de 21 se aproximar aqui, fica pronto para um rompimento para baixo, novamente a continuação dessa tendência de baixa. Por enquanto, nenhum sinal de que pode estar mudando a tendência. Ou a acumulação virou para cima aqui nessa última congestãozinha, então o que pode acontecer é um trade de rompimento aqui nos 20,80, mas ela continua travada numa tendência lateral praticamente desde aquela grande queda, apesar de ter topos e fundos ascendentes dentro de uma grande congestão, né, no semanal ou de lado aí, entre os 23 e 40 aí que eu falei, 22,70, 23 e 40, que seria esse topo aqui, e lá os 16 e alguma coisa que eu comentei agora de pouco. A próxima que o pastor comentou, não, ainda não falei de Tube não, cara, deixa eu ver, se foi a primeira, não, você pediu primeiro a Vale, aqui só tinha Itaú S.A. depois, mas beleza, não tem problema, a gente fala assim. Então, pela ordem, senhor presidente, Lame 4, lojas americanas, mesma coisa, a gente tinha comentado já nela, desculpa ficar falando, a gente já tinha comentado, porque realmente a gente tinha comentado, né, qual era a estratégia. Então, para quem não acompanha toda semana ou vê pelo YouTube, pode ver lá que a gente tinha comentado, quando você mesmo perguntou, que tinha essa congestãozinha, que a perda dessa congestão já seria um sinal negativo, e a perda do fundo em 16,50 seria um sinal bem negativo. E olha que de 16,50 ela já está 14,80, já caiu mais de 10%, outra que se tivesse vendido ou estopado, você já tinha comprado pelo menos 10% a mais de papel. Acabou fazendo um fechou fora, fechou dentro aqui, uma distância da média de 16,70 para 14,95, daria um 80 em torno de 15%. Vamos dar uma olhada como é que está a volatilidade de Lame. Volatilidade de Lame histórica, é isso mesmo? Não é possível. Deixa eu diminuir aqui, desculpa. Volatilidade de Lame em torno de 22,80, já está uma distância da média interessante, hoje fez um movimento negativo, a compra seria na superação, deixa eu tirar daqui, a compra seria na superação desse candle aqui, né, a compra seria acima dos 15,70, com stop abaixo de 14,80, não aconteceu a superação dos 15 e, desculpa, não teve a superação dos 15,16, né, 15,15 aqui, e hoje chegou a trabalhar abaixo dos 14,78, a mínima foi 14,74, mas não teve um fechamento, então também ficou indefinido. O volume hoje, assim como do mercado geral, foi bem alto, a acumulação apontando para baixo já perdeu fundo, qualquer tipo de retorno à média que a gente tem aqui com a superação primeiro, vamos dizer, até amanhã poderia dar essa chance aí, em torno do fundo perdido, que também é a média de 21 hoje. Né? Essa média vai continuar caindo, lembrando que as médias já estão alinhadas, a mais curta e a mais longa, já estão descendentes. E a perda dessa congestão, que seria praticamente uma congestão de topo, né, das lojas americanas, ela teve uma boa perna de alta de maio do ano passado até novembro do ano passado, teve uma certa distribuição aqui,
né, uma congestão de um prazo um pouco mais longo e perdeu essa congestão. Essa perda de congestão é bem negativa. Se a gente colocar um Fibonacci aqui só para chutar um número, né, só para onde que pode ser uma boa compra, a gente pode vir aqui e pronto. A gente já tá, a Lame já está trabalhando próximo da retração de 61,8 da perna de alta do ano passado, né? Então ela estava se sustentando acima, corrigiu até o 38,2 aqui, perdeu esse patamar, então pelo menos até os 14,40 aqui poderia ser uma zona de suporte. Se a gente olhar do outro lado, tem uma congestão zona aqui de um mês, pelo menos 30/7 até 14, um mês e meio de congestão aqui, pode ser um lugar que ela encontre aí alguma dificuldade, fique congestionado um tempo. Lembrando, nós gostamos de congestão. Congestionou, perdeu a congestão, ou stop ou vende, rompeu a congestão para cima, compra de rompimento. Esse é o que eu vejo na Lame aí para os próximos dias. Nada, ainda não tem, a única estratégia que teria seria a compra na superação dos 15,15, 15,16, mas hoje não ocorreu e o sinal de hoje foi bem negativo para a Lame. Próxima da lista, beleza, pastor? Se tiver mais alguma coisa, por favor. Itaú SA, assim como todo o setor de banco, também meio caiu bastante hoje, né? Chegou a estar caindo bem com o Ibovespa, e daí no finalzinho da sessão recuperou, fez a mínima em 8,20 e fechou em 8,38, ou seja, 18 centavos em R$ 8 seria 2,5, né? Então teve uma entrada de força compradora aí, depois de uma entrada de força vendedora bem forte. A acumulação dela continua indicando para cima, esse é um caso engraçado, depois qualquer dia eu faço um estudo em cima disso e mostro para vocês, mas a perda do suporte de 8,60, 8,70 foi bem negativo para Itaú SA. Aqui tivemos, no dia 14, a gente teve um fechamento abaixo dessa zona, então o primeiro sinal negativo. No dia seguinte fez um candle de indefinição, poderia ter algum retorno à média na superação do candle de definição, mas não. Ontem fez um outro candle de definição aqui, também poderia ter uma entrada acima na superação da máxima, mas hoje veio para baixo, perdeu a mínima e fechou abaixo disso. Bem negativo também a visão aí para Itaú SA, mas se a gente notar todos os zigue-zagues que tem do outro lado, a gente tem vários suportes de resistência. Um deles é onde está agora, nesses 8,20, 8,30, 8,40. Aqui seria uma zona de suporte, mas simplesmente um suporte gráfico, né? Se a gente colocar também, vamos lá, né? Esperança última que morre, né? Então vamos lá, vamos colocar o nosso FIBO aqui da perna de alta. Está aqui brincando com a retração de 50% e 60%. Também aqui possa ser que seja, possa ser que tenha uma congestão de um prazo um pouco mais longo. Mas a visão, perda de congestão de topo, assim, normalmente, o que a gente faz? A gente pega, é que aqui não ficou tão claro qual que é o topo, mas a gente pode colocar, ó, aqui tem um topo em 9,80 e outro aqui em 9,60. Se a gente colocar uma média aqui, né, assim, o topo ficaria em torno de 9,60 mesmo. De 9,60 para a base, que é 8,70, daria 90 centavos, é 10%. 10% qual seria o objetivo da perda dessa congestão de topo para baixo, né? Então, essa diferença em porcentagem seria de 8,70 menos 10%, ia lá para os 7,90 mais ou menos. Então, seria mais ou menos por aqui que seria o objetivo desse movimento de queda da Itaú SA. Né? Lembrando que está no meio da subscrição, quando tem subscrição da Itaú, já comentei também, quando tem subscrição da Itaú, o pessoal tende a empurrar o mercado para baixo, para próximo do preço de subscrição, para poder comprar subscrição mais barato e receber um monte de Itaú SA sem pagar corretagem, né? Sem ter despesas, vamos dizer assim. Então, é possível, eu, pelo menos olhando até a simetria, eu vejo como possível, não estou falando que vai acontecer, ela vir testar lá o fundo de novo em 7,30. Não acho tão absurda essa visão. Ela pode vir testar o fundo de 7,30 de novo e depois até os 6,90. Né? Aqui é só dessa última perna de alta que foi de 24 de outubro do ano passado até 22 de janeiro desse ano. Essa é simplesmente a última. Se a gente olhar um pouco mais,
tem um fundinho aqui, um fundo que coincide com o topo aqui em R$ 7,90, R$ 8, talvez ela dê uma parada aí também no 7, em torno dos R$ 8, número redondo, topos e fundos, etc, etc. Seria um lugar que ela pode parar para pensar melhor, caso ela não congestione nessa zona dos 8,50, 8,40 aí. O fundo da Itaú SA, pelo menos do ano passado, atualmente em torno dos 6,90, 6,95 aqui. Seria o último suspiro dela. Mas eu imagino que pelo menos no 7,30 ela pode chegar, olhando principalmente pela simetria, que a gente estudo de simetria que a gente tem aqui. Lembrando, fazendo zigue-zagues para baixo, repetindo essa perna que ela teve de alta, repetindo essa perna para baixo aqui. Essa é a minha visão, pelo menos, aí da Itaú por um prazo mais curto. A outra que já passou as do Pastor, beleza, vamos lá, Marcão, agora é tua vez, Ambev e BVMF. Aliás, o BVMF está na minha lista de destaques negativos hoje, né, assim como o Gafisa, caiu bastante a BVMF, só acho que indicando aí uma possível movimento negativo na Bolsa como geral, cai o movimento da Bolsa, cai o movimento da BVMF, né, que é a sua controladora da Bolsa Brasileira. O pastor fala de YouTube. Pastor, via de regra, tudo que eu falar de Itaú SA serve para YouTube, igualzinho, só muda os valores. Mas, vamos lá, é a mesma coisa. Quem tem Itaú SA tem YouTube. É a mesma coisa. Ó. Se a gente olhar aqui, é o mesmo gráfico, é o mesmo comentário, são as mesmas considerações, só muda o número. A única diferença, né, então vamos lá, o suporte da YouTube era em 32,40, mais ou menos 32,50, e a resistência tem um topo lá em 37 alguma coisa, 37,08, mas a resistência principal era em torno de 35,80. De 32,50 para 35,80 são 3,30. É isso, né? 3,30 aproximadamente. 3,30 para baixo, o objetivo seria 29 alguma coisa, que é onde ela já chegou, né? A questão tem uma resistência, que é um suporte, que é onde ela está agora, em torno dos 28,80, depois tem um fundinho aqui em 27,80, né, que seria esse candle aqui. E o fundo dela principal seria nos 26,32. Como ela já atingiu, a média de 21 já está mais inclinada, ela já atingiu essa zona de preço, pode ser que ela tenha alguma reação ou congestione nesse patamar de preço. Ela já corrigiu praticamente os 100% aí da perna de alta, que foi a mesma perna de alta que a Itaú SA fez de outubro, final de outubro até começo de janeiro, aqui no caso da Itaú SA foi até o final de janeiro, mas aqui ela tem uma perna de alta que foi dos 27,90 mais ou menos até 35,60, né? E ela já corrigiu praticamente toda essa perna de alta, até tem um gap que talvez seja um gap de dividendo, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira, ela já está. Deixa eu ver se eu consigo limpar o cachê aqui, vamos ver. Beleza, tiramos o gap, é isso aí. Era isso que era o problema. Então, aqui, como ela está fazendo o mesmo movimento da Itaú SA, já perdeu o suporte igual a Itaú SA, só que atualmente ela está caindo menos, né? Descontado aí os dividendos, ela está caindo menos que a Itaú SA. Né? A Itaú SA já está um pouco abaixo disso. Se a gente puxar o mesmo FIBO que a gente puxou para a Itaú, vamos colocar aqui mais ou menos na média, ela está exatamente na retração de 50%, igualzinho a Itaú SA. Então, ela teria todo o percurso para corrigir igual a Itaú SA, o objetivo seria aqui nos R$25, e depois o fundo lá nos 23 e uns quebrados. Desculpa, eu estava sem os dividendos aqui no meu. Então, tem 23,60, 23,50 é o fundo igual ao fundo da Itaú SA. E aqui o fundo dela, da perna de alta do final do ano até o começo do ano passado, o final do ano passado até o começo desse ano, deixa eu só ajeitar aqui, que é mais ou menos a mesma perna de alta, ela está na mesma zona dos 50% do movimento. Então, ou ela congestiona para cá, né, mais ou menos nessa região aí, entre 29, ela fechou quanto hoje? Desculpa, só para 30, é isso mesmo?
Não, tá errado isso aqui, peraí. Aqui tá falando, ela fechou 29, né? Ela fechou 29 hoje e ela pode congestionar lá nos 28. Então, aqui tem um topo anterior, né? Foi o topo do pivô de alta que levou aqui toda essa altinha aí do movimento do final do ano passado. Então, aqui é uma zona entre 28 e 29, é onde ela pode congestionar antes de definir, finalmente definir o seu trajeto. A média de 21 está em torno de 31,30 e os preços em 29. Volatilidade da Itaú. Volatilidade da Itaú em torno de 24%, então 24, um terço de 24 é 8, seria 8% de afastamento da média, ela já está praticamente nisso. Então, nessa zona, que é uma zona de suporte, que é uma zona do Fibonacci, e que é pela distância da média, pode-se esperar algum tipo de reversão, lembrando que a média continua caindo. Se ela tiver uma reversão, o primeiro ponto de toque seria aqui no fundo perdido, nos 29,70, 29,80, né? Ou seja, está perto, ela está mais perto dessa zona perdida do que Itaú SA, mas tudo indica também pela simetria que ela pode vir testar os 25. Ela pode vir testar os 25, não estou dizendo que vai, mas pela sinalização do mercado como um todo, pela simetria e pelo desenho, o mais provável é que ela congestione entre os 28 e os 29 e volte para testar lá os 25. Isso é o que parece. Nem tudo que parece acaba acontecendo, mas enfim, qualquer dúvida qual possível fundo do Itaú? Pastor, que nem a gente sempre fala, eu não gosto de ficar chutando valor, porque eu posso ficar chutando 500 valor, ou vai ser 28, ou vai ser 27, ou vai ser 26. Mas, pelo gráfico aí, ela pode, como eu disse, ela pode congestionar entre 28 e 29, mas o fundo é testar o fundo lá nos 25. Essa é a possibilidade atual. Esperar, por enquanto, pelo desenho, é lógico que não vai cair direto, ela cai, vai ficar congestionada um tempo entre esses valores aí, e se ela perder a congestão que ficou entre esses valores, se perder o 28, ela tem tudo para vir testar os 25, ou pelo menos até os 26 aqui, mais ou menos, que seria a congestão anterior, né? É por isso. Então, vamos lá, Marcão, agora é a tua vez. Ambev. Primeiro, Ambev continua dentro daqueles valores que a gente tinha falado, né, Marcão? Próximo do 77 ali, né? Mas aqui já fez um sinal, ameaçou reverter, mas não chegou nem na média de 21. Como o mercado como um todo está bem fraco, eu vejo que se ela perder os 76,50, 76,65 aqui, deixa eu só ver quanto é esse valor. Esse valor é 76 justo. Se ela perder o 76 em fechamento, ela vem testar o fundo no 72 a princípio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para trás. Então ela tem aqui um suporte em 72 e um suporte em 70. Caso, né, perca. Caso perca o 76. Perdendo essa zona de preço, ela tem uma outra aqui no 70 mais ou menos, depois um topo em 65, um fundo em 60. Já é um tombo legal. Então, eu imagino que, caso ela perca em fechamento R$ 76, se ela repetir a simetria desse lado, ela fica congestionada um tempo, mas ela tem tudo para continuar e testar o fundo lá embaixo, que não é o caso. Isso daqui pode demorar para acontecer, mas o fundo dela, o fundo de 2011, é R$ 41. Como o Ibovespa está caminhando para o final, para o fundo de 2011, eu não acredito que a Ambev vá caminhar para o fundo de 2011, lá nos 41. Mas, com certeza, a perda dos 76 seria para encerrar toda e qualquer posição comprada. Como tem um congestionamento do lado esquerdo aqui, por simetria, a gente imagina que ela possa ficar congestionada mais ou menos nesses valores aí, entre 75, né, até talvez testar os R$ 70, mas R$ 70 já é 10% de onde está hoje. Então, qualquer posição comprada, stop abaixo de 76, né? Mesmo porque ela já fez uma boa perna de baixa, já teve uma boa reação e voltou a cair, né? Ou a acumulação dela não está acompanhando essa caída, se mantém ainda dentro dos patamares aí
legais, então confirmando uma eventual congestão dela, mas se ela ficar congestionada enquanto o mercado todo estiver caindo, compra suporte e vende na resistência. No suporte ela já está. Uma compra agora seria arriscada, porque a média de 21 já está cruzando a média de 50 de novo. A média de 5 está ameaçando se aproximar da média de 21. Isso aqui é quase um setup de venda em Ambev. Nunca pensei que eu fosse falar isso, mas seria quase um setup de venda. Só esperar a média de 21 se aproximar dos preços e perder a congestão. Daí seria um setup de venda clássico, né, de a média de 21 próximo e perder o fundo de uma congestão. E fora isso, ainda teria aquele famoso movimento de tentar subir, não conseguir. Quem não conseguiu efetuar essa movimentação se decepcionou e saiu vendendo, assim como o mercado como um todo. Marcão, se quiser mais alguma coisa, é só perguntar se não fui claro, etc. O pastor falando obrigado, boa noite, beleza, obrigado, boa noite, valeu, pastor. Marcão, para terminar, então, BVMF, que é a que eu tinha separado também, coincidiu com a minha lista aqui, teve um movimento bem feio hoje, né, bem acima da média, volume bem acima da média. Agora eu aprendi isso aqui, beleza, para não cair na armadilha. Estava numa congestão entre os 12,50 e os 14 mais ou menos, chegou a romper essa congestão, testou essa congestão, tentou subir de novo, não conseguiu, veio para baixo e então desde os 13,90, 14 reais aqui já estaria vendido ou pelo menos encerrado posição comprada em BVMF, que seria o topo que ela ameaçou romper, bateu e continuou subindo, não sustentou e veio para baixo. Encerramento de posições era nos 14 reais, agora já está 12, já tem mais de 10% aí, já dá para comprar 10 vezes mais BVMF para quem está comprado. Sinal negativo, começou a trabalhar abaixo da média de 200 aqui. Próximo suporte, pelo menos gráfico, só colocar o suporte gráfico aqui, teria um suporte entre os 11,70 e os 12 reais, uma região aqui de topos e fundos, poderia ser o objetivo desse movimento, mas com a bolsa desse jeito realmente não dá para arriscar nada. Perdendo essa região dos 12 reais, próxima parada só lá nos 10,50, o que seria mais uma queda de 10% aí, 10%, né, mais, né, que 10, 15% da onde ela está hoje. Ameaçou fechar fora da banda de Bollinger hoje, mas não fechou. Está numa zona próxima do suporte aí dos 12 reais, né? Hoje fechou 12,19, né? Realmente não está bonito para nenhum. Como eu disse, eu fiquei assustado ontem quando eu vi os gráficos semanais e quando eu vi os gráficos de assustado, entre aspas, lógico, mas como eu vi os gráficos, tanto os gráficos semanais dos ativos, quanto os gráficos dos índices setoriais, a coisa está bem feia, vários índices caindo há vários dias seguidos, há várias semanas seguidas. Não está muito bonito. E hoje, a hora que eu abri as ações que eu acompanho, tudo vermelhinho, não tinha uma azul. A única que estava azul lá que eu vi era, não sei se Embraer ou alguma coisa, que seria o meu destaque positivo de hoje, seria a Embraer. Nem sei como fechou. Ontem eu tinha olhado, vou recarregar aqui, né, que agora eu já aprendi que tem essa história de recarregar aí, senão a gente fica falando bobagem aqui. A Embraer, depois de um longo movimento de alta aí, né, com rompimento, congestionou, rompeu lá os 18 reais, teve uma perna de alta, estabeleceu uma nova resistência lá nos 19,80, deixa eu ver, 19,80, 19,90. Anteontem teve um gap aqui que acabou indo testar exatamente essa zona de resistência e ontem fez uma movimentação bem forte, com volume bem acima da média, né? Deve ter saído alguma notícia, que o pessoal adora notícia, mas aqui é um rompimento clássico, a média de 21 bem próxima, né? Um rompimento de topo. Ontem já deu uma boa andada, subiu praticamente 5%. Hoje ela ameaçou realizar, mas fechou próximo da máxima. Isso aqui é um sinal também, talvez não, é um sinal de cansaço, né? O candle de ontem fechou praticamente, deixa eu ver quanto que foi o fechamento dele ontem, 20,95, fechou praticamente 3, 4% fora da banda de Bollinger. Isso aqui já seria um sinal de encerrar alguma posição de rompimento. Quem comprou ontem podia ter encerrado ontem mesmo
por uma realização parcial. O candle de hoje também totalmente fora da banda de Bollinger, outro sinal de cansaço. A perda da mínima do candle obrigaria a fechamento de posições compradas ou até eventualmente uma posição vendida muito rápida aqui com um objetivo na média de 21. Essa seria uma das poucas positivas aí, ou pouca vamos dizer, das que foram bem hoje, né? Seria a Embraer, foi a única que me chamou a atenção positivamente hoje. Mas de qualquer maneira, quem está comprado é bom ficar com as barbas de molho. Assim como a superação, um fechamento acima dessa máxima indicaria a continuação dessa alta, ao contrário das outras, as médias já estão alinhadas, né? A mais curta, a de 21 e a de 50 já estão alinhadas para cima, rompimento de congestão de topo, primeiro teve o rompimento nos R$18, 18,05, enfim, e depois teve esse outro rompimento aqui nos 19,80, 19,80 e pouco. Também bem, a única que está me chamando mais atenção em relação a todas as outras aí da bolsa que a gente tem olhado. Acho que tá bom, né? Tá bom, né, Marcão? Valeu, tá bom. Então tá bom. 50 minutos, eu tentei só fazer um comentário mais detalhado aí, por conta da ausência do Collor hoje. Espero ter ajudado os amigos aí. Valeu, pastor, valeu, Marcão. Parece que amanhã tem manifestação de novo em São Paulo, vai ter manifestação no Brasil. Cabeça fresca, pessoal. Radicalismo de ambos os lados, de todos os lados, não é bom para ninguém. Muita calma nessa hora, muito equilíbrio nessa hora, que esse é o segredo da vida. Boa noite a todos. Brasil 2-0. Bonita jogada do Neymar, foi o ponto positivo de hoje aí do mercado. Grande abraço, o mercado tem todo dia, cabeça fresca, vamos estudar as estratégias, vamos colocar stop. Eu falei que ia falar de stop, fica para a semana que vem, a gente faz um especial stop aí. Eu ia mostrar quando que as nossas estratégias dão errado, o que acontece se a gente não colocar stop. Para quem quiser já vou adiantar, pode dar uma olhada em Eletropaulo, pode dar uma olhada na OGX e pode dar uma olhada na BTOW3, que deram algum sinal de retorno à média, fizeram a distância da média certinha, fizeram o fechamento fora da banda de Bollinger, fizeram o candle de reversão, deu entrada e fomos estopados nela. E se a gente não tivesse sido estopado, né? Lógico que isso aqui é só na nossa conversa aqui, no nosso paper talk aqui. Se a gente não tivesse sido estopado nessa, a gente tinha enfim, a gente tinha se dado mal. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Vamos agora esfriar a cabeça, que o mercado tem todo dia. Um abraço a todos. Muito obrigado pela participação. Vocês são demais. Grande abraço.